Olá, o meu nome é Pedro e estamos dando início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. Os nossos encontros são transmitidos pela Rádio TV SEAC de Bauru. No mês de agosto, o tema do Grupo Aulas da Vida é Agosto Lilás, Mês Nacional de Proteção à Mulher. Homens e mulheres são iguais perante Deus. Nesse mês já vimos a relação entre homens e mulheres, os relacionamentos familiares, principalmente entre pais e filhas, os relacionamentos afetivos e o casamento. Percebemos que as relações humanas, para serem boas, precisam de muito amor e respeito entre as pessoas. No encontro de hoje, vamos falar sobre a reencarnação e como ela pode ser dolorosa quando não entendemos os propósitos de Deus. Também vamos abordar a reencarnação como uma oportunidade de aprender a amar e a respeitar a si mesmo e as outras pessoas. Mas antes, vamos fazer uma prece, pedindo as bênçãos de Deus e o apoio dos bons espíritos. Querido amigo Jesus, ampara-nos nos estudos de hoje, trazendo muita luz para os lares das pessoas que nos assistem nesse momento, que elas possam receber o apoio dos bons espíritos, levando muita paz, harmonia e saúde a todos que precisam. Renova, Senhor, as nossas esperanças e a fé no futuro. Fortalece os nossos bons sentimentos e nos ampare diante das dificuldades. Que os bons espíritos possam nos inspirar boas reflexões e aprendizado. Que a doutrina que abraçamos possa servir de consolo e esclarecimento para tantas pessoas que estão em aflição. Que possamos renovar os nossos pensamentos e atitudes, conservando a fé em Deus e na espiritualidade. Que possamos contar sempre com a presença de Jesus ao nosso lado e a presença dos espíritos de luz durante todos os dias, para que possamos enfrentar as dificuldades. Que Deus nos fortaleça a permanecer no caminho do bem, que assim seja. Vamos começar os nossos estudos com um trecho do Evangelho em que um homem chamado Nicodemos foi conversar com Jesus. E ele faz o seguinte comentário: Mestre, sabemos que você vem de Deus porque ninguém realiza os sinais que você faz, se não tiver parte com Deus. Ao que Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Espantado, Nicodemos pergunta: como assim nascer de novo, já sendo velho? Pode um homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Essa conversa está no Evangelho de João, no capítulo 3. Nicodemos não entendeu que Jesus estava falando não literalmente de o homem encolher e voltar ao ventre de sua mãe, mas estava dizendo que era necessário nascer de novo, ou seja, reencarnar. Naquela época era muito difícil para as pessoas compreenderem esse conceito da reencarnação. Até hoje nós temos dificuldades para entender a necessidade e a finalidade da reencarnação. Não é apenas nascer novamente, mas aprender coisas novas em cada oportunidade de retorno à Terra. Jesus tenta explicar dizendo, lá no versículo 5, na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito pode entrar no reino de Deus. O que significa isso? Nascer da água se refere ao mundo material. A compreensão naquela época era de que tudo provinha da água, que tinha sua origem na água. A água é que dá vida às plantas, aos animais, ao homem. Onde existe água, existe vida. Portanto, Jesus, quando diz que aquele que não nascer da água, equivale a dizer aquele que não nascer no mundo material, não nascer em um corpo físico, aquele que não reencarnar. Quem não reencarna, quem não retorna, não poderá ver o reino de Deus, porque não terá feito a sua jornada evolutiva. Jesus continua a explicação, lá no
Evangelho de João, no capítulo 3, dizendo o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Para nós fica claro que o mestre se refere ao corpo físico. O corpo físico dá origem a outro corpo físico. Os pais geram o corpo do filho. Mas o espírito que anima esse corpo não foi gerado pelos pais, mas foi criado por Deus e tem a sua origem na espiritualidade. O corpo vem do mundo carnal, do mundo material. O espírito vem do mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 78 e seguintes, os espíritos nos explicam que fomos criados por Deus, que a criação dos espíritos é permanente, ou seja, Deus continua criando os espíritos e que a existência dos espíritos não tem fim, ou seja, o espírito não morre. Quando e como fomos criados, nós não sabemos, mas sabemos que fomos todos criados iguais, simples e ignorantes. O ponto de partida é igual para todos, e o nosso destino é a perfeição moral. Então, com os espíritos, nós aprendemos que é da vontade de Deus que os espíritos sejam criados e que tenham uma inteligência ilimitada e o conhecimento da existência dele. É do desejo de Deus que cada um de nós evolua. Na conversa com Nicodemos, Jesus explica que ele não deve ficar espantado quando diz que devemos nascer de novo. Pois o vento, segundo Jesus, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra e não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. É mais ou menos o que nos dizem os Espíritos quando dizem que somos criados por Deus, mas não sabemos quando e como nós fomos criados. Ou seja, nós, assim como o vento, não sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde nós vamos, né? Que é a perfeição moral. Mas não existe contradição entre as palavras de Jesus e aquilo que os Espíritos nos explicam. Então, dentro da doutrina espírita, os Espíritos reafirmam as palavras de Jesus. Voltando à conversa com Nicodemos, todavia ele ficou espantado e maravilhado com as palavras do Mestre. E ele perguntou para Jesus: como pode ser isso? Jesus responde: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Nicodemos era príncipe dos judeus, um homem instruído, com educação. Se um homem com a educação de Nicodemos não conseguia entender as palavras de Jesus, imagina o resto da população. E é por isso também que Jesus disse que não havia explicado tudo o que era preciso e que ele iria mandar o Espírito de verdade para completar as suas palavras. A promessa de Jesus está no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 27, que ele diz o seguinte: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Jesus vai enviar o Consolador, que vai dar testemunho, ou seja, reafirmar as suas palavras e que vai dar mais explicações. O Consolador prometido é o Espiritismo. E os Espíritos vêm explicar a utilidade prática dos ensinamentos do Mestre. Jesus falava por alegorias, falava por meio de histórias, e que muitas vezes geram dúvidas entre as pessoas. Os Espíritos vêm, então, para deixar claro qual é a verdadeira mensagem de Jesus. Mas vamos voltar lá com a conversa de Jesus com Nicodemos. Os homens na época de Jesus não estavam preparados para entender plenamente as suas palavras. Na conversa com Nicodemos, fica claro que um homem instruído
não conseguia acompanhar o pensamento de Jesus. Diante do espanto de Nicodemos, Jesus ainda diz: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se falando sobre a reencarnação, que é um aspecto da vida do espírito na Terra, as pessoas instruídas como Nicodemos não conseguem compreender, imagina se ele fosse explicar sobre a vida na espiritualidade. Se ele fosse explicar sobre a vida espiritual nas esferas superiores. Nós hoje ainda temos dificuldades para entender e compreender, mesmo com a explicação dos espíritos, mesmo com uma linguagem mais clara, nós ainda temos essa dificuldade. Imagine então na época de Jesus. Então, mesmo com todo esse conhecimento científico que nós já adquirimos, ainda temos dificuldade em aceitar a existência dos espíritos. Como poderemos avançar nos conhecimentos sobre a vida espiritual se somos tão limitados de conhecimento, de saber e de moral? Jesus encerra a conversa com Nicodemos dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nas palavras de Jesus, quem acredita nas palavras de Jesus, ganha a vida eterna. Jesus, ao morrer da cruz, volta dos mortos e demonstra que a vida após a morte existe e que essa é a nossa vida e ela é eterna. Quem crê em Jesus acredita na vida após a morte do corpo físico. Mas por que voltamos à Terra? Por que reencarnamos? No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos nos explicam: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, nós reencarnamos na Terra por uma imposição de Deus, porque isso faz com que nós vamos nos melhorando a cada vida, que nós vamos adquirindo conhecimento e nós vamos aperfeiçoando a nossa moral. Estamos na Terra para o nosso aprimoramento moral. Para chegarmos a essa perfeição, devemos sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. O que seriam essas vicissitudes da existência corpórea? Todos os sofrimentos que a vida material nos impõe. Temos fome, sede, sono, frio, sentimos calor, sentimos dor, passamos por doenças, enfrentamos a morte. Tudo isso para garantir a nossa sobrevivência. Nós usamos a nossa inteligência para nos aprimorar e para sobreviver, para garantir o nosso conforto e bem-estar. Nós usamos todos os recursos que temos à nossa disposição. Mas nós temos também no mundo material a relação com as pessoas. Nós não vivemos isolados, vivemos em sociedade. Vivemos em grupos de pessoas que são reunidas. Famílias, colegas, amizades, trabalho. Nós estamos em diferentes núcleos sociais. E são nesses núcleos que nós nos confrontamos, que nós interagimos. É onde entram as brigas, as disputas, as guerras, as inimizades. Fazemos amigos e inimigos. Jesus vem para nos ensinar que somos todos irmãos, filhos de Deus e que devemos evoluir moralmente. Se somos falhos, se roubamos, matamos, enganamos, temos que reparar esses erros cometidos. A reencarnação é uma oportunidade para aprendermos e para reparar os erros cometidos. E isso nos traz a questão das reencarnações dolorosas, tema que é do nosso encontro de hoje, da nossa conversa de hoje.
Antes de reencarnar, nós mesmos escolhemos o gênero das provas que iremos enfrentar e suportar aqui na Terra. Nós escolhemos o gênero das provas, mas não os detalhes, que são consequências das nossas escolhas que vamos fazer durante a jornada. Podemos ter escolhido passar por uma infância humilde, de poucos recursos financeiros, mas os detalhes de como é que vai ser essa vida, quais as dificuldades que nós vamos enfrentar, quais os problemas que nós teremos que contornar, isso tudo vai surgindo pelo meio do caminho. Segundo os Espíritos, na questão 259, somente estão previstos os grandes acontecimentos que influem no nosso destino. E eles continuam nos explicando. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabe que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha cair na sua cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente se diz. Ou seja, os espíritos estão dizendo que se uma telha cai da minha cabeça, pode ser porque eu não fui prudente, cuidadoso o suficiente. Pode ser que eu estava pensando em outras coisas e não estava preocupado com os perigos que eu poderia correr no caminho. Muitas vezes eu, no trânsito, percebo que tem pessoas que estão ali olhando no celular e atravessam a rua sem olhar. Não é que estava previsto da pessoa ser atropelada, é que ela se distraiu com outra coisa e corre riscos. Então, esses são os detalhes durante a nossa jornada. Então, se nós escolhemos um caminho cheio de dificuldades, nós podemos ser bem cautelosos e prestarmos atenção em cada parte do caminho para não sofrer nenhum tipo de acidente ou problema maior, ou podemos ser distraídos e, consequentemente, vamos colher algumas dificuldades a mais. Então, isso significa que durante a nossa vida, nós vamos passar por dificuldades. E elas podem ser aumentadas ou diminuídas de acordo com as nossas atitudes. Vamos passar por dificuldades durante a vida, mas podemos aumentar ou diminuir o nosso sofrimento dependendo das escolhas que fazemos, dependendo do comportamento e da postura que adotamos. Vamos ver um outro exemplo que está lá na questão 261. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Uma vida com riqueza é um gênero de prova que podemos escolher. Então, dizem os espíritos, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Então, podemos perceber, pelas palavras dos espíritos, que um homem pode fazer escolhas com a riqueza que lhe foi dada. Ele pode seguir o caminho do mal, sendo avarento, egoísta, entregar-se aos prazeres da sensualidade, ou ele pode escolher o caminho do bem e ser uma pessoa boa e generosa. Não é a riqueza, não é o gênero de provas que vai determinar como é que ela deve ser vivida, porque nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Então, a prova, nós sabemos, podemos escolher o gênero de provas, mas como é que nós vamos percorrer esse caminho depende inteiramente de nós mesmos. Então, o homem faz as escolhas e essas escolhas podem levar para um caminho que pode ser leve ou pesado, que pode ser feliz ou que pode ser doloroso. Então, muitas vezes, nós aumentamos o nosso sofrimento pelas escolhas equivocadas que nós fazemos, ainda aqui na Terra. Lá na questão 264, Kardec pergunta: o que orienta o espírito na escolha das provas? E os espíritos respondem: ele escolhe as que podem servir de expiação,
segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. O que significa isso? Ele escolhe as que podem servir de expiação. Expiar é reparar o mal que foi feito. Então, geralmente, o espírito vai escolher passar por situações, ou por problemas, ou por dificuldades, de maneira que ele possa reparar o mal que ele tenha causado. Então, muitas vezes, ele vai escolher uma situação que vai colocá-lo numa situação que para nós é ruim ou que não é agradável de se viver, mas que para o espírito vai fazer com que ele repense as suas atitudes e os seus valores. Então, tem um exemplo que eu já disse em outras vezes, em que um juiz que dava pena muito dolorosa e pesada para os escravos, que não tinha piedade dos escravos, numa outra vida ele pede para vir com a mão deformada, para que ele não fizesse uso daquela mão que tanto pesou na vida dos escravos. Então, isso é uma expiação. Ele está sofrendo em consequência de uma má escolha que fez numa vida anterior. Outras pessoas podem experimentar as tentações da riqueza, da fortuna, do poder, que são bem mais perigosas porque elas nos levam ao abuso de poder, ou ao abuso econômico, ao mau emprego dos recursos que nos é confiado. E pode causar muito mais dor e estrago para as outras pessoas. É através da riqueza, da fortuna, que muitas más paixões se afloram e se desenvolvem. Então, passar por esse gênero de provas é tentar resistir às paixões, às tentações, ao viver o aqui e agora de forma intensamente, sem pensar no futuro. Outras pessoas, outros espíritos, podem escolher serem provados nas lutas que terão de se sustentar contra o vício. Então, uma pessoa pode nascer em um local em que tenham muitas pessoas viciadas ou que convivam com pessoas que tenham vícios para ver se consegue resistir a esse vício. Então, uma pessoa que tem a tendência a beber pode nascer numa família de alcoólatras para verificar se justamente consegue vencer esse vício, essa tentação, esse risco de viver intensamente essa paixão. Então, nós vamos escolhendo, dependendo das nossas dificuldades, dos nossos equívocos, das nossas falhas, das nossas imperfeições, nós vamos escolhendo caminhos que nos façam evoluir mais rapidamente. Se você está sofrendo hoje, comece a pensar que isso é um alerta de que você pode mudar a maneira como está vivendo, que precisa ver quais são os caminhos que te levaram a chegar a essa situação onde você está hoje. Para tratar de uma doença, nós podemos escolher dois tipos de tratamento. Nós podemos escolher uma injeção dolorida, mas que traga uma cura rápida, ou um tratamento que seja menos dolorido, mas a cura é mais lenta, mais demorada. O que você prefere? É a mesma coisa que quando os espíritos têm que planejar a reencarnação. Eles vão pensar, eu quero uma vida de sofrimentos em que eu possa evoluir rapidamente, ou eu vou escolher uma vida suave, mas que eu vou progredir muito pouco ou quase nada, e vou evoluir muito lentamente. Isso depende de cada um de nós. Então, cada um faz as suas escolhas. Algumas pessoas vão preferir uma reencarnação dolorosa, mas que traga um progresso rápido. Outras vão preferir uma reencarnação mais tranquila, com um progresso mais lento. Nós temos o livre-arbítrio para fazer essas escolhas. Então, nós podemos acelerar ou estagnar a nossa evolução, dependendo daquilo que nós desejamos naquele momento. Então, perceba que Deus é infinitamente bom ao nos permitir
a fazer essas escolhas. Ele não está nos impondo o sofrimento, mas ele diz que se você permanecer na imperfeição, a gente vai sofrer as consequências das nossas escolhas. Então, nós deveríamos, então, se usássemos da nossa inteligência, de buscar o progresso mais rápido, para poder sair desse mundo de expiação e provas e seguir para um mundo de regeneração, para um mundo de amor, para um mundo superior. Nós deveríamos buscar, por iniciativa própria, e agradecer aos próprios esforços, o desejo e a vontade de progredir mais rapidamente. Mas nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer as nossas escolhas. Se eu estou sofrendo na minha vida atual, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, orar a Deus, pedindo a Ele que te fortaleça, e em segundo lugar, procurar ajuda. No Centro Espírita Amor e Caridade, por exemplo, existe o atendimento fraterno para ajudar as pessoas a encontrarem as forças para contornar as dificuldades que estão passando. Deus não quer que ninguém sofra, não quer ninguém infeliz, mas Ele pede que nós tenhamos uma atitude em relação à vida, que nós mudemos o nosso comportamento. Quando Jesus diz, bata a minha porta que ela vai se abrir, Jesus está dando a ideia de que é preciso agir em primeiro lugar. Bata a porta, ou seja, tome a iniciativa. E o alívio vai chegar. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Qual é o fardo que Jesus nos impõe? O aprendizado do seu Evangelho. E ele se torna leve quando nós sabemos escolher o caminho do bem e da prática do bem. Então, nós podemos colocar mais peso, mais carga sobre as nossas costas, ou podemos buscar com Jesus o alívio, para que Ele possa, então, nos ajudar no nosso caminho espiritual, na nossa evolução espiritual. Mas voltando ao tema desse mês de agosto, nós estamos falando que é o mês nacional de proteção à mulher. O mês de proteção à mulher significa que a mulher é tratada de maneira desigual e que ela sofre uma violência maior do que os homens. Então, como nós já vimos, né, cada reencarnação nos oferece um aprendizado diferente, e reencarnar como homem e como mulher também nos leva a aprendizados diferentes. Mas o que a doutrina espírita fala sobre isso? Na questão 200 do Livro dos Espíritos, aprendemos que os espíritos têm um relacionamento baseado na afinidade de sentimentos. Existe entre eles amor e simpatia. Então, a relação carinhosa entre os espíritos se dá através do amor e da simpatia que existe entre eles. Os mesmos espíritos animam os corpos de homens e mulheres, ou seja, o espírito de um homem pode encarnar no corpo de uma mulher e vice-versa. Uma mulher pode encarnar no corpo de um homem. Então, para os espíritos, não existe o sexo. Os espíritos não têm sexo. Eles podem, ora, encarnar como homem, ora, como mulher. Como precisam progredir em tudo, no sexo, na posição social, eles vão fazendo as suas escolhas. Então, é por isso que os espíritos escolhem as provas e deveres e as ocasiões em que vão adquirir essas experiências. Os espíritos ainda nos explicam que um espírito que sempre se reencarnasse como homem só saberia o que sabem os homens, ou seja, não teria o conhecimento do que é ser uma mulher, do que se passa com uma mulher. Então, cada encarnação, nós escolhemos um aprendizado diferente. Pode ser na questão da posição social, de riqueza, pobreza, pode ser na questão de bem-estar, com saúde, doença,
ou pode ser uma questão de gênero, como homem e mulher. Pode ser uma questão de raça, branco, negro, pode ser uma questão que de cultura. São vários os aspectos que nós escolhemos e vamos adquirindo conhecimento e vivência sobre cada um deles. Então, nós temos que entender que nós escolhemos passar por diferentes situações, diferentes vivências, porque cada uma delas vai nos dar um ponto de vista diferente, um aprendizado diferente, e isso enriquece o nosso conhecimento e a nossa questão moral. Geralmente, quando eu estou falando sobre esses assuntos, né, nas palestras ou em cursos, né, do Kobo Koen, que é um curso de orientação sobre a mediunidade, sobre o espiritismo e a mediunidade, quando a gente fala sobre essa questão da reencarnação, que uma hora nós vamos reencarnar como homem, outra como mulher, e quando tem casais, né, no público, e a gente fala que faz a brincadeira dizendo assim, olha, tá vendo? Vocês que são marido e mulher, hoje vocês estão aí nesse papel, mas numa próxima vida, a sua esposa pode ser o marido e você pode ser a esposa, né? Vocês podem trocar os papéis e cada um pode vir num papel diferente. Geralmente os homens ficam muito tristes, muito chateados e as mulheres vibram de felicidade. Por que isso acontece? Porque os homens sabem que têm privilégios, sabem que fazem as mulheres passarem por desigualdades, por sofrimentos que não precisariam. Então os homens temem que as mulheres façam uma retaliação. Ora, se eu sou marido e na próxima vida eu vou vir como esposa, e ela vai fazer tudo aquilo que eu fiz com ela, ela vai fazer para mim. Então os homens sabem, têm consciência lá no fundo de que não estão agindo de maneira correta. Então, o que nós podemos perceber numa situação como essa? Que falta equilíbrio, respeito e amor na relação entre homens e mulheres. Muitos homens ainda abusam do poder econômico ou mesmo da força física para fazer a submissão da mulher às suas vontades. Com isso, causam a violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. São vários tipos de violência em diferentes níveis que o homem sabe que pode fazer a mulher sofrer. Existem leis como a Lei Maria da Penha aqui no Brasil para combater as agressões dos homens contra as mulheres. Mas nós não precisaríamos dessas leis se nós seguíssemos as orientações de Jesus. Fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Pela reencarnação, amanhã eu posso estar na posição da outra pessoa. Então, se hoje eu sou homem, em uma outra vida eu posso vir como mulher. Tudo aquilo que eu planto nesta vida, colherei na próxima vida. E todo o abuso que eu fizer nessa vida, eu terei que reparar na vida futura. Então, todos os abusos e todas as faltas que eu cometer, eu terei que reparar. Por isso que os homens ficam tão assustados e com medo quando percebem que podem vir como mulher numa próxima reencarnação. Assim, nós temos que pedir a Jesus que nos auxilie a cometermos menos falhas e menos imperfeições. Que nós temos que pedir a Jesus que nos torne pessoas mais justas, pessoas melhores, que nós temos que pedir a Deus e a Jesus que esses ensinamentos que a doutrina
Espíritas nos traz possa iluminar os nossos corações e as nossas mentes. Com isso, eu encerro nosso encontro de hoje, pedindo a Deus que nos auxilie, então, a nos mantermos no caminho do bem. Fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.